Você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro em uma gota. Há informações que o mundo, em sua estrutura atual, simplesmente não estava preparado para receber. E, no entanto, aqui está você, diante deste portal de conhecimento. Não importa o caminho sinuoso que o trouxe até este vídeo, se foi o cálculo frio de um algoritmo, a recomendação insistente de alguém, uma estranha intuição que você não conseguiu explicar racionalmente, ou simplesmente aquela voz interior que lhe sussurrou que havia algo mais. O que realmente importa, a única verdade absoluta neste exato milésimo de segundo, é que você está aqui, presente e consciente, com esta mensagem se desdobrando diante de você. Não é a maioria que chega a este ponto de profundidade. A grande massa prefere continuar passando velozmente pela superfície da vida. Eles buscam o entretenimento rápido, a distração imediata que preenche o vazio, o próximo clipe efêmero que dura apenas 3 segundos na memória antes de ser substituído por outro estímulo vazio. Mas esse seu pequeno ato de parar, essa fração de segundo em que você decidiu silenciar o ruído externo para ouvir algo mais profundo, é um movimento muito mais significativo do que você pode imaginar agora. Algo dentro de você deu a ordem de esperar, reconhecendo que o que estou prestes a partilhar não é um conteúdo comum ou superficial. Alguns chamam o que estamos fazendo aqui de filtração, mas não no sentido jornalístico de documentos roubados ou escândalos passageiros. Estamos falando de algo muito mais visceral, muito mais antigo e, paradoxalmente, muito mais urgente. Uma compreensão da estrutura da realidade que tem circulado silenciosamente em espaços filosóficos, quânticos e espirituais durante séculos. Poucas mentes conseguiram articular essas verdades de uma forma que realmente aterrissasse na experiência prática e transformasse a vida cotidiana. Hoje, porém, essa barreira cai. Esta filtração não chegou por acaso, ela foi convocada pela sua própria frequência. Se você sentiu 1 milímetro de ressonância, se houve uma centelha de reconhecimento que você ainda não consegue rotular completamente, saiba que esta mensagem foi magnetizada por você. Considere este momento como uma decisão energética consciente. Ao se sintonizar com esta transmissão, você se afasta da mediocridade informativa para explorar o limite de algo vasto e majestoso. Deixe seus ombros caírem agora, respire profundamente e permita que sua mente racional relaxe para que possamos começar com uma pergunta real e não retórica. Quantas vezes na sua jornada você sentiu que algo simplesmente não se encaixava na sua vida? Refiro-me àquela versão da realidade que o mundo construiu para você desde a infância, a história contada sobre como as coisas funcionam, sobre quem você é e sobre as limitações do que você pode realizar. Você já percebeu que essa narrativa padrão possui lacunas, fissuras e espaços vazios que ninguém parece querer apontar? Não falo aqui de teorias da conspiração ou de rejeitar o progresso da ciência e da medicina. Falo de algo muito mais íntimo e silencioso. Aquela sensação persistente de que a vida possui dimensões invisíveis e que você possui mais influência sobre a sua realidade do que jamais lhe foi ensinado. Se você já sentiu que não está louco, nem perdido, nem sendo ingênuo, ouça com atenção. Você está acordando. E acordar em um mundo que prefere o sono profundo pode parecer solitário e desorientador, como se o solo sob seus pés fosse menos sólido do que você pensava. Mas esse momento de dissolução das antigas certezas não é o fim, é o início da transformação mais importante que um ser humano pode atravessar. Crescemos em um sistema desenhado para a produtividade mecânica, para a obediência funcional e para a validação externa constante. Fomos educados para buscar respostas fora de nós, nos especialistas, nas instituições e na aprovação dos outros. Ninguém nos ensinou a confiar no território vasto e silencioso que existe além do ruído mental, naquela camada de consciência onde a verdadeira criação acontece. Existem 2 tipos de pessoas diante desta revelação: as que esperam que a mudança chegue de fora, que a sorte mude ou que alguém a salve, e aquelas que decidem virar o olhar para dentro, para o único território que sempre esteve sob sua influência absoluta. Você já deu o primeiro passo ao estar aqui, mas agora vem a parte que realmente importa: a incorporação dessas verdades para que elas reorganizem a forma como você experimenta cada momento de dúvida ou de escolha. Neste espaço, quando falamos de sabedoria quântica, não estamos usando o termo como uma etiqueta vazia ou uma justificativa para o misticismo superficial. Estamos falando de algo concreto e verificável na sua experiência pessoal, a compreensão de que a realidade que você percebe não é fixa, nem inevitável, nem independente de você. Durante décadas, a ciência mais honesta, aquela que admite que há mais perguntas do que respostas, tem explorado a ideia de que o observador não é neutro e que a consciência interage com a matéria de formas que ainda estamos aprendendo a mapear.
Existe uma convergência fascinante entre os marcos da física teórica e os sistemas de sabedoria ancestral, desde o sufismo até as filosofias da América Central. Esta união de saberes não é ensinada nas escolas porque desafia o pressuposto de quanto poder realmente temos. Isso nos leva à filtração número 1. Sua realidade não é um fato, é uma interpretação ativa. Ouça isso novamente com cada célula do seu corpo. A sua realidade não é algo que acontece com você, mas algo que você interpreta e constrói a cada segundo. Não estamos falando de um otimismo cego. Estamos falando da estrutura da sua percepção. A sua experiência de vida é filtrada por expectativas herdadas e por medos aprendidos antes mesmo de você ter palavras para nomeá-los. A neurociência e a psicologia cognitiva confirmam que o cérebro processa quantidades colossais de informação, mas a consciência só acessa uma fração mínima. O resto é filtrado e editado com base no que você aprendeu ser seguro ou possível. É por isso que duas pessoas podem estar no mesmo ambiente e ter experiências de vida completamente opostas. Cada uma usa uma lente diferente. A sabedoria quântica filtrada oferece as chaves para atualizar esse filtro conscientemente, permitindo que você mude a cor do seu mundo ao mudar a cor da sua lente interna. Escreva sobre isso, não como um favor, mas como um ato de declarar o que você quer que comece a se integrar em sua consciência. Prosseguindo para a filtração número 2, o tempo não é o seu carcereiro, é o seu instrumento. Vivemos hipnotizados pela ideia de tempo linear, vendo o presente como um mero corredor estreito entre um passado pesado e um futuro incerto. No entanto, existem perspectivas na física que sugerem que o tempo é muito menos rígido do que parece. A consciência pode se relacionar com o tempo de forma não linear. Pergunte-se com honestidade: quanto do peso que você carrega hoje pertence a eventos que já terminaram ou a versões de você que nem existem mais? Quanta da sua energia vital está drenada por um passado que você mantém vivo apenas na sua interpretação? A sabedoria quântica contém as chaves para libertar essa energia, mostrando que o tempo pode ser habitado como um território de criação, e não como uma sentença de prisão. E chegamos à filtração número 3. Você não é um receptor passivo, você é um emissor ativo da realidade. Fomos condicionados a pensar que o mundo age e nós reagimos. Mas a verdade é que o seu estado interno, suas emoções dominantes, suas crenças sobre o impossível e a coerência entre o que você pensa e sente, geram um campo de influência real que afeta o que você percebe e atrai. Isso não é mágica de desenho animado, é a frequência natural da coerência interna. Quando você muda internamente, você inevitavelmente toma decisões diferentes e produz resultados diferentes. Se essa ideia ressoa em você, sinta-a no seu corpo, e não apenas na mente racional. Fomos treinados para aprender de cabeça, mas a verdadeira compreensão ocorre no peito, no ventre, naquele segundo cérebro onde o corpo já sabe o que a mente ainda está tentando debater. Pare por um momento e respire. Sinta o ar entrando e o peito se expandindo, permitindo que algo dentro de você se abra. Ao exalar, sinta o corpo soltar o que não precisa mais ser carregado. Você não é mais aquela versão adormecida que começou a ouvir esta mensagem. Você é uma versão que começou a lembrar, que ativou algo profundo. Este é um ponto de ativação, um sinal que você enviou ao campo dizendo que está pronto para assumir seu lugar como construtor ativo da sua existência. Declare isso para si mesmo: sou um ser que se lembra. Observe como essa declaração expande o seu ser. Para que esta sabedoria não se torne apenas entretenimento espiritual, você deve aplicá-la na vida real. Primeiro, confie no sinal que o trouxe aqui sem racionalizar em excesso. Segundo, escolha apenas um desses conceitos para trabalhar nas próximas 24 horas. O entusiasmo exagerado raramente traz resultados sustentáveis. Tente observar se está reagindo a partir de um filtro velho ou se pode escolher uma nova interpretação. Essa observação consciente já é a prática da mudança. Terceiro, cuide do seu campo vibracional com a mesma seriedade com que cuida da saúde física, sendo intencional sobre o que você consome e com quem convive. Você tem muito mais poder de agência do que imagina. Esta filtração é diferente porque chega até você no momento em que você está pronto. O que foi ativado não termina quando este vídeo acaba. Continua em silêncio no seu corpo, nos seus sonhos e nas suas futuras decisões. Algo em você se reorganizou. No nosso próximo encontro, vamos explorar os bloqueios inconscientes que impedem que essa sabedoria transforme a vida cotidiana, revelando por que algumas pessoas mudam radicalmente enquanto outras permanecem estáticas. Não perca esse próximo passo.
Obrigado por escolher esta frequência e por decidir que merecia algo mais do que a superfície. Essa sua busca incessante é a sua maior bússola. Cuide dela. Lembre-se sempre, esta filtração não chegou por acaso aos seus ouvidos. Para que possamos avançar com a profundidade necessária, precisamos dissecar o que significa, tecnicamente, ser o arquiteto da percepção. Quando a física quântica fala sobre o efeito do observador, ela não está sugerindo que o mundo é uma ilusão fantasmagórica que não existe. Ela está afirmando que a matéria, em sua escala mais fundamental, existe em um estado de superposição, uma nuvem de infinitas possibilidades, até que uma consciência interaja com ela. O ato de observar força a realidade a escolher um estado. No entanto, o que a maioria de nós ignora é que essa observação não é feita apenas pelos olhos físicos, mas por todo o nosso aparato biopsíquico. Você não observa o mundo com a retina, você observa o mundo com suas crenças, traumas e expectativas. Imagine o seu campo eletromagnético como um projetor de cinema. Se a película que está passando no projetor está marcada por padrões de escassez, de abandono ou de desvalorização, não adianta você gritar com a tela. A tela é o mundo exterior, ela apenas reflete o que a película contém. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando limpar a tela, tentando mudar os resultados externos, o saldo bancário, o comportamento do parceiro, a política do país, sem nunca perceber que a fonte da imagem está dentro do projetor. Expandir a ideia da primeira filtração significa entender que você deve se tornar um editor consciente dessa película interna. Essa edição começa pela identificação dos bloqueios de frequência. Por quê? Mesmo sabendo que somos emissores poderosos, continuamos a emitir sinais de medo. A resposta reside na biologia da sobrevivência. O seu cérebro reptiliano prefere um sofrimento conhecido a uma felicidade desconhecida, porque o conhecido é seguro para a sobrevivência biológica. É por isso que, quando você começa a vibrar em uma nova frequência de abundância ou de amor próprio, o seu sistema nervoso muitas vezes reage com ansiedade. Ele interpreta a mudança, mesmo que seja para melhor, como uma ameaça ao estado atual das coisas. Entender a sabedoria quântica é aprender a atravessar esse desconforto biológico, sabendo que ele é apenas o ruído do velho sistema sendo desinstalado. Ao aprofundarmos a segunda filtração sobre o tempo, precisamos quebrar a ideia de que o futuro é algo que está na frente. Na geometria da metafísica quântica, todas as versões possíveis da sua vida já existem agora em diferentes frequências de rádio, por assim dizer. Existe uma versão de você que é próspera, saudável e plena, e existe uma versão que continua repetindo os mesmos ciclos de dor. Ambas são igualmente reais no campo das infinitas possibilidades. O que determina qual delas você sintoniza não é o esforço físico exaustivo, mas a sua assinatura vibracional. O erro comum é acreditar que precisamos esperar o tempo passar para que algo mude. Mas o tempo não passa, nós é que nos movemos através do espaço-tempo. Quando você altera sua frequência interna hoje, você não está criando um futuro novo, você está saltando para uma linha de tempo onde esse futuro já é o presente. Isso é o que chamamos de salto quântico na vida cotidiana. É quando uma oportunidade surge do nada, quando uma cura acontece de forma inesperada ou quando uma solução se manifesta de forma sincrônica. Essas não são coincidências, são deslocamentos de trajetória na malha da realidade. Para dominar o instrumento do tempo, você deve parar de consultar o passado para decidir o que é possível no futuro. O passado é apenas um banco de dados de memórias de frequências que você já habitou. Se você usa o passado como bússola, você está condenado a recriar o círculo vicioso da repetição. A filtração profunda aqui é: a sua imaginação não é uma fuga da realidade, ela é a sua ferramenta de navegação quântica. Quando você visualiza e sente uma realidade com tal intensidade que seu corpo não consegue distinguir se é real ou não, você está colapsando a função de onda daquela possibilidade no campo. Agora, vamos expandir a terceira filtração, a sua função como emissor ativo. A ciência moderna, através de institutos como HeartMath, demonstrou que o coração humano gera o campo eletromagnético mais potente do corpo, muito superior ao do cérebro. Enquanto o cérebro envia ordens elétricas, o coração emite uma frequência magnética que atrai experiências. A incoerência ocorre quando pensamos uma coisa, eu quero prosperidade, mas sentimos outra, eu tenho medo da falta. Essa divisão anula o sinal. Para alcançar a maestria dessa emissão, é necessário desenvolver coerência entre mente e coração. A intenção precisa ser clara, mas também precisa ser sentida.
Quando você experimenta gratidão por algo que ainda não se manifestou fisicamente, está emitindo um dos sinais mais poderosos possíveis ao campo. Ele não responde ao que você deseja de maneira superficial, responde ao que você sustenta como identidade. Se a sua emissão é a frequência do querer, você reafirma a ausência, e a ausência se perpétua. Mas quando você sustenta a frequência do ter e do ser, por meio de uma gratidão antecipada e real, algo diferente acontece. A realidade começa a se reorganizar para corresponder à assinatura que você está mantendo. Não é esforço, é correspondência. Não é pedido, é estado. Para avançarmos nesta jornada rumo à compreensão total, precisamos falar sobre o fenômeno que muitos chamam de coincidência, mas que na física quântica e na metafísica profunda conhecemos como sincronicidade. Quando começas a aplicar estas filtrações, algo estranho e maravilhoso acontece. O mundo exterior começa a dar-te sinais. Talvez seja um livro que cai da estante, um encontro inesperado com alguém que detém a resposta que procuravas, ou uma série de números que se repetem. A mente comum ignora estes eventos, mas o observador consciente compreende que a sincronicidade é a linguagem do campo quântico. A sincronicidade ocorre quando o teu mundo interno, a tua frequência, e o teu mundo externo, a matéria, entram em ressonância perfeita. Não é um acidente, é a prova de que a barreira entre tu e o universo é uma ilusão. Na verdade, a sincronicidade é a engenharia do invisível a trabalhar para confirmar que a tua assinatura vibracional mudou. Se estás a vibrar em medo, as tuas sincronicidades serão negativas, o semáforo que fecha sempre, o computador que avaria no momento crítico. Se estás em coerência, o caminho abre-se. Expandir esta ideia significa entender que podes provocar a sincronicidade ao manteres o teu estado de consciência elevado, independentemente do que as aparências mostram. Aqui entramos num terreno profundo. Para que a tua consciência se torne verdadeiramente quântica, tens de enfrentar o maior obstáculo de todos, o teu ego. Não entendas o ego como arrogância, mas sim como o teu sentido de identidade limitada. O ego é a parte de ti que diz, eu sou fulano, tenho esta idade, este passado e estas limitações. O ego é viciado na previsibilidade. Ele detesta o campo quântico porque, no campo quântico, tudo é possível, e o ego teme o que não pode controlar. A sabedoria filtrada diz-nos que o ego funciona como uma casca. Quando és criança, essa casca protege-te, dá-te uma identidade. Mas, para cresceres para a tua dimensão metafísica, essa casca tem de rachar. É por isso que muitos despertares começam com uma crise. A crise não é um castigo, é o campo quântico a pressionar a casca do teu ego para que a tua luz interior possa finalmente interagir com as infinitas possibilidades. O processo de dissolução não significa que perdes a tua personalidade, mas sim que deixas de estar escravizado por ela. Começas a perceber que não és o pensador, mas sim a consciência que observa os pensamentos. Esta distinção é o que te permite deixar de reagir ao mundo e passar a criá-lo. Muitas pessoas perguntam, como é que eu faço o colapso da função de onda para algo que eu desejo? A resposta reside na densidade do teu sentimento. No vácuo quântico, todas as possibilidades vibram a uma velocidade infinita. Para trazer uma dessas possibilidades para o mundo denso da matéria, precisas de desacelerar essa possibilidade através da emoção. A emoção é o peso que puxa a ideia do céu para a terra. No entanto, o segredo que pouca gente revela é que não podes colapsar uma nova realidade se estiveres a sentir a falta dela. Se sentes necessidade, o teu sinal quântico é de vazio. O universo, sendo um espelho perfeito, devolve-te mais vazio. A engenharia da manifestação exige que aprendas a arte da simulação interna. Deves ser capaz de fechar os olhos e sentir a alegria, o alívio e a gratidão de já teres alcançado o teu objetivo. Quando esse sentimento se torna mais real para o teu sistema nervoso do que o quarto onde está sentado, o campo quântico não tem outra escolha, ele tem de materializar essa frequência. É uma lei física, tão constante quanto a gravidade. Para compreendermos como expandir a ideia de que somos emissores ativos, precisamos descer ao nível microscópico da nossa existência. Não somos apenas consciência pura flutuando no vácuo, estamos ancorados num veículo biológico que possui a sua própria memória. A sabedoria quântica filtrada revela que as tuas células não são apenas blocos de construção de tecido, mas sim bibliotecas de armazenamento vibracional. Cada trauma não resolvido, cada crença limitadora herdada dos teus antepassados e cada medo repetido ao longo de décadas está gravado na tua memória celular. Muitas vezes, a tua mente quer expandir,
quer criar uma nova realidade financeira ou afetiva, mas o teu corpo, o teu exército de trilhões de células, continua a emitir o sinal do passado. É aqui que a maioria das pessoas falha. Elas tentam mudar o destino com o pensamento, mas o corpo continua a viver no ontem. Recodificar o destino exige um processo de limpeza celular. Tens de ensinar ao teu corpo, emocionalmente, como é o futuro antes de ele acontecer. Quando consegues gerar uma emoção tão forte que as tuas células começam a vibrar numa nova frequência, estás literalmente a reescrever o teu código genético e o teu campo eletromagnético. O destino deixa de ser uma linha traçada por forças externas e passa a ser uma escolha biológica e quântica. Muitas vezes pensamos no espaço vazio como algo inexistente, mas a física quântica ensina-nos que o vácuo não está vazio. Pelo contrário, o vácuo quântico é um mar de energia de ponto zero, uma sopa primordial de potencial infinito onde todas as coisas que alguma vez existiram ou existirão estão presentes na forma de informação. Quando falamos em manifestação, não estamos a criar algo do nada, estamos a atrair algo do vácuo para a forma física. A chave para aceder a esta fonte infinita é o silêncio consciente. No ruído do dia a dia, na ansiedade do fazer, estamos desconectados do vácuo. É apenas no espaço entre os pensamentos, naquele vácuo interno que criamos através da meditação ou da presença absoluta, que conseguimos tocar a inteligência universal. É nesse ponto zero que as maiores ideias, as curas espontâneas e as soluções impossíveis residem. Expandir a tua consciência quântica significa aprender a não temer o vazio, mas a habitá-lo, pois é no vazio que reside o teu verdadeiro poder de arquiteto. Tu és uma extensão individualizada dessa inteligência infinita, e o teu único limite é a tua incapacidade de acreditar que podes aceder a esse reservatório a qualquer momento. Um dos maiores bloqueios que esta filtração vem dissolver é o hábito humano de resistir à realidade. Na metafísica, a resistência é o oposto da criação. Quando resistes a uma situação, quando lutas contra o que é com ódio ou negação, estás a dar uma carga energética imensa a essa mesma situação, colapsando-a repetidamente na tua experiência. A sabedoria quântica ensina-nos a não resistência ativa. Isto não significa passividade, mas sim aceitar a frequência atual para poder transmutá-la. É como um mestre de artes marciais que usa a força do oponente a seu favor. Ao deixares de lutar contra os factos da tua vida e passares a focar a tua energia na frequência do que desejas, a realidade antiga começa a dissolver-se por falta de atenção. A tua atenção é a moeda do universo. Aquilo em que focas, expande-se. Se focas na injustiça, o vácuo entrega-te mais injustiça. Se focas na possibilidade, o campo reorganiza-se para te mostrar o caminho. Este é o segredo da mestria, governar a atenção para governar o destino. Para expandirmos ainda mais a nossa compreensão sobre ser um emissor ativo, precisamos de entender que os pensamentos não são apenas impulsos elétricos aleatórios, eles possuem uma geometria. Na física quântica profunda, entende-se que a intenção humana organiza o vácuo de acordo com padrões geométricos específicos. Quando tens um pensamento vago e difuso, a geometria que envias para o campo é caótica, e o resultado que recebes é igualmente inconsistente. No entanto, quando aprendes a estruturar a tua intenção com clareza cristalina, estás a criar uma forma-pensamento que serve como um molde perfeito para a matéria se organizar. A geometria sagrada do pensamento baseia-se na coerência de fase. Imagine um laser. Ele é poderoso porque todos os seus fotões estão alinhados, marchando na mesma direção e na mesma fase. A maioria dos seres humanos funciona como uma lâmpada comum, dispersando luz em todas as direções, e por isso, não consegue cortar a densidade da realidade para manifestar mudanças profundas. A sabedoria filtrada convida-te a tornar o teu pensamento um laser. Isto faz-se através da repetição consciente e da eliminação de pensamentos contraditórios. Se passas 10 minutos a visualizar a abundância, mas passas as outras 16 horas do dia a reclamar do preço das coisas, estás a destruir a geometria que acabaste de criar. A mestria exige que mantenhas a forma da tua intenção intacta, independentemente do que os teus sentidos físicos te dizem num determinado momento. Um dos maiores desafios para quem está a despertar para a sabedoria quântica é a interação com o velho mundo. Como manter a frequência elevada quando as pessoas ao teu redor estão mergulhadas no medo, na crítica e na escassez? A resposta não é o isolamento, mas sim a permeabilidade seletiva. Tu és um sistema energético aberto, mas podes decidir o que entra no teu campo. Muitas pessoas cometem o erro de tentar combater a baixa vibração dos outros. Lembra-te,
Aquilo a que resistes, persiste. Se lutas contra o negativismo de alguém, estás a sintonizar-te com essa mesma frequência de luta. A blindagem quântica real é a indiferença vibracional. É reconhecer que a outra pessoa está a operar num filtro de realidade diferente do teu e não permitir que a frequência dela encontre ressonância dentro de ti. Se não houver nada dentro de ti que vibre na mesma nota que a raiva ou o vitimismo do outro, a energia dele passará por ti como se fosses feito de luz, sem encontrar lugar para se ancorar. Tu tornas-te um ponto de ordem num mar de caos. E, curiosamente, ao manteres a tua frequência inabalável, podes acabar por elevar as pessoas ao teu redor sem dizer uma única palavra, apenas pela força da tua presença. Neste estágio de expansão, temos de ser brutais na honestidade sobre onde colocas a tua atenção. No mundo moderno, há uma guerra bilionária a ser travada pela tua atenção, porque quem controla a tua atenção, controla a tua emissão quântica. Se passas horas a consumir notícias trágicas, discussões inúteis em redes sociais ou entretenimento que reforça a ideia de que és pequeno e impotente, estás a entregar o teu poder de criador de bandeja. A atenção é o colapsador da função de onda. Onde quer que coloques a tua atenção, estás a dizer ao universo: dá-me mais disto. A sabedoria filtrada que estamos a discutir aqui exige uma higiene mental rigorosa. Precisas de começar a filtrar o que permites que entre no teu santuário interno com a mesma cautela que terias com um veneno físico. Escolhe conteúdos que expandam a tua visão, convive com pessoas que te desafiem a crescer, acima de tudo, reserva momentos de silêncio absoluto. O silêncio é o laboratório do alquimista. É no silêncio que a tua atenção se recolhe e se fortalece, preparando-se para o próximo ato de criação consciente. Para completarmos esta arquitetura de consciência, precisamos de abordar o conceito que mais confunde os buscadores: a entrega. Na física quântica, existe um princípio de incerteza que nos diz que não podemos controlar todas as variáveis simultaneamente. Na vida prática, isso traduz-se no paradoxo do desapego. Tu deves projetar a tua intenção com a precisão de um laser, como exploramos na geometria do pensamento. Mas, logo a seguir, deve ser capaz de soltar o como e o quando. A ansiedade é o oposto da fé quântica. Quando estás ansioso por um resultado, estás a emitir uma frequência de falta, e essa pressão energética atua como um travão na manifestação. É como se estivesses a plantar uma semente, e a cada 5 minutos, a desenterrasses para ver se ela já está a crescer. Esse ato de desenterrar é a dúvida. A entrega final ao campo quântico é o reconhecimento de que existe uma inteligência organizadora que possui caminhos infinitamente mais sofisticados do que a tua mente lógica consegue conceber. Entregar não é desistir, é confiar na mecânica do invisível. É saber que, uma vez que a frequência foi emitida e o sentimento foi sustentado, o colapso da função de onda é inevitável. Tu passas de perseguidor de metas a atrator de realidades. Expandindo a ideia para o seu limite quântico, chegamos à compreensão de que não existe uma separação real entre o teu mundo interno e o mundo externo. A dualidade, a ideia de que eu estou aqui e o mundo está lá fora, é uma construção puramente sensorial. Na escala subatômica, não há fronteiras claras onde tu terminas e o universo começa. Tudo é um tecido único de energia e informação. Quando compreendes isto profundamente, a tua relação com os problemas muda. Um obstáculo exterior deixa de ser um inimigo para ser visto como um reflexo de uma frequência interna que ainda precisa de ser integrada ou transmutada. Se mudares a tua relação interna com a ideia de obstáculo, o objeto físico no mundo exterior perde a sua solidez e transforma-se numa oportunidade. Esta é a filtração máxima. Tu não estás a viver no mundo, tu estás a projetar um mundo. Ao dissolveres a separação, retomas a soberania total. Deixas de pedir permissão à realidade para seres feliz ou próspero, e passas a emanar felicidade e prosperidade como causas, das quais o mundo exterior é apenas o efeito. Para que estas palavras de sabedoria não se percam, precisas de um protocolo. A consciência quântica é um músculo que deve ser treinado. Não podes esperar mudar décadas de condicionamento linear com apenas alguns minutos de reflexão. Há um modo mais silencioso de conduzir o dia. Ele começa antes mesmo de qualquer contato com o mundo. Antes de tocar no celular, antes de permitir que as notícias e as vozes externas invadam o teu campo, permanece alguns minutos no vazio. Não assumas nome, papel ou história. Suspende a identidade por instantes e habita apenas a potencialidade de existir. Esse pequeno intervalo devolve-te ao centro. Ao iniciares o dia,
escolhe conscientemente a frequência que irá sustentar os teus encontros. Não como um desejo frágil, mas como uma afirmação interna. Em vez de esperar que tudo corra bem, assume a postura de quem organiza o próprio ambiente. Sente no corpo a vibração dessa decisão, como se afinasses um instrumento antes da execução. Durante o dia, inevitavelmente surgirão emoções antigas, medo, inveja, irritação. Quando isso acontecer, não te confundas com elas. Observa-as com distância, como um estudioso que analisa um fenômeno passageiro. Reconhece que são apenas padrões tentando repetir-se. Ao fazer isso, recuperas a escolha. E ao recuperar a escolha, alteras a direção. À noite, antes de encerrar o ciclo, permite-te agradecer não apenas pelo que já aconteceu, mas também pelo que ainda está por se materializar. Sente como se já tivesses recebido. Essa antecipação serena dissolve a ansiedade e reafirma a confiança no processo invisível que antecede toda forma. Se este conteúdo encontrou ressonância no teu campo de energia, faz um pequeno gesto de ancoragem, não por mim, mas para sinalizar à tua própria consciência que a mensagem foi integrada. Deixa esta frase nos comentários: eu sou o arquiteto. Escreve isto para transformar a frequência em matéria. Escreve para te lembrares que a tua paz não é negociável e que não vais mais colapsar realidades que te diminuem. O que você acessou aqui hoje foi apenas a frequência de abertura. Mas, para que esse sinal se transforme em matéria e mude sua vida física, você precisa de um mapa. Eu codifiquei as ferramentas práticas para essa transmutação no meu e-book O Criador Oculto. É lá que o conhecimento intelectual morre para dar lugar à experiência vivida. Se você sente que está pronto para deixar de ser um espectador e se tornar o engenheiro da sua própria realidade, o link de acesso está no primeiro comentário fixado abaixo. E se queres continuar a receber estas filtrações, sem filtros e sem máscaras, subscreve o canal e ativa o sino. Aqui não entregamos motivação vazia, entregamos a verdade que reside no silêncio do vácuo. E isso, num mundo de ruído, vale ouro. Agora, podes desligar o vídeo, mas mantenha a ignição ligada no teu peito. Caminha diferente, observa os espaços entre os teus pensamentos e lembra-te, aquele que desperta para a própria missão, nunca mais se perde no destino. Até ao nosso próximo encontro no campo das infinitas possibilidades.